Você sabe a diferença de um transformador elevador para um transformador abaixador? Nós temos as duas versões. Transformador abaixador, que entra uma tensão, no caso esse é o transformador chopper, entra a tensão nele alta e sai uma tensão mais baixa. E temos o transformador elevador, por exemplo, o flyback, que entra uma tensão baixa e sai uma tensão mais alta. E eu vou estar explicando nesse vídeo como funciona os dois, como que entra uma tensão e sai outra tensão do transformador, e é algo bem simples, e eu vou estar explicando nesse vídeo para vocês. E para quem não me conhece, eu me chamo Igor, e já deixa aquele like e se inscreve no canal. Bom, primeiro vamos falar do transformador abaixador de tensão, que é esse transformador chopper, no caso. Entra uma tensão alta e sai uma tensão mais baixa nele. E como funciona? O transformador, ele é composto por dois enrolamentos de fio, duas bobinas, interligadas através de um ferro ou ferrite, depende do material, mas geralmente é ferro ou ferrite, né? Então, como funciona? Ele funciona com campo eletromagnético. Então, esse campo eletromagnético faz a tensão passar de um lado para o outro, sem ter o contato físico entre as duas bobinas. É através do ferro, né, que cria esse campo magnético e faz passar a tensão de um lado para o outro. Então, no caso, esse transformador, aqui é o ferro, que é o ferro que compõe ele, e de um lado vai ter a bobina, aqui é a bobina de um lado, e aqui vai ser a bobina do outro lado. O lado que entra é o primário, que é o primário, e aqui o lado que sai é o secundário. Então, se entra 120 volts aqui, 120 volts no primário, e eu quero que saia, por exemplo, 24 volts no secundário, a gente vai pela relação de espiras. As espiras é o tanto de voltas que tem em relação do lado esquerdo para o lado direito, do primário para o secundário. Então, se a cada 5 voltas que tiver no lado primário, vai ter uma no lado secundário. Então, se tiver 50 voltas no lado primário, vai ter 10 voltas no secundário. Então, a relação vai ser de 5 para 1. Se tiver 1000 de um lado, vai ter 200 do outro lado. Vai ser a mesma relação, de 5 para 1. Então, a cada 5 voltas no primário, eu vou ter uma volta no secundário. Então, como funciona? Aqui cria um campo magnético em volta, cria o campo magnético e através por esse campo eletromagnético vai passar a tensão para o secundário. Só que como ele tem menos voltas de cobre, né, da bobina, ele vai trabalhar com uma tensão menor, porque ele vai estar recebendo menos tensão por ter menos cobre. Então, o que a gente faz? Se a relação é 5 para 1, a gente vai dividir o 120, que é a tensão que está entrando, e a gente vai dividir por 5. Por que por 5? Porque a cada 5 voltas eu vou ter uma volta. Se eu tivesse 10 voltas a cada uma volta no secundário, seria de 10 para 1. E a tensão seria mais baixa. Então, a gente divide 120 por 5, que, né, é a relação de 5 para 1. A gente vai ter 24 volts, que vai ser a tensão de saída que vai ter no nosso secundário. E é basicamente assim que funciona. Então, quanto mais voltas a gente tiver no primário em relação ao secundário, menor vai ser a tensão. Quanto menos voltas a gente tiver no primário em relação ao secundário, a tensão vai ser maior. Se fosse em relação uma volta do primário para uma volta do secundário, a gente ia ter a mesma tensão dos dois lados, ia ser 1 para 1, porque a gente ia dividir 120 por 1, ia dar 120 volts, ia dar a mesma tensão. Ou se, por exemplo, você tem a tensão, que, né, aqui tem nosso transformador com nosso enrolamento, e aqui a gente tem 120 volts, e a saída dele é 24 volts, a gente não sabe o número de voltas, a gente pega 120 e divide pela tensão que está saindo. A tensão que está entrando é 120, a que está saindo é 24 volts. A gente vai ter 5. Esse é o número de espiras. E é basicamente assim que funciona. Transformador abaixador de tensão. Agora, o transformador elevador, a gente tem o flyback, por exemplo. Entra uma pequena tensão nele e sai uma grande tensão dele. E é basicamente do mesmo jeito que ele funciona. Ele vai funcionar da mesma forma que funciona o nosso transformador abaixador, é o elevador. Só que de vez a relação do primário ser maior do que a do secundário, o secundário é maior que o primário. Então, a gente vai ter o nosso núcleo, que geralmente é ferrite ou ferro. Vamos ter um enrolamento no primário e enrolamento no secundário, né? Eles vão criar o campo magnético, eletromagnético em volta e passar a tensão de um para o outro via campo eletromagnético. Só que a relação aqui, de vez ser 5 para 1, pode ser 1 para 5, 1 para 2. Então, no primário, a cada uma volta, a gente vai ter, por exemplo, 2 voltas no secundário. Então,
se entrar 50 volts no primário, a gente agora, como está do outro lado, a gente multiplica pela relação de espiras. Então, se a gente tem 50 volts aqui, a gente vai ter 50 volts, a gente multiplica por 2, que é a relação, né? Um é o primário, o secundário a gente multiplica. Se for elevador, a gente multiplica. Se for abaixador, a gente divide. Então, como aqui é 2, então a gente multiplica por 2, a gente vai ter 100 volts. É a mesma coisa. Então, a cada uma espira desse lado, a gente vai ter 2 espiras desse lado. Então, se a gente tiver 600 espiras no primário, a gente vai ter 1.200 no secundário. Então, é basicamente assim que funciona, é pela relação de espiras. Se a gente tiver aqui, por exemplo, igual o outro que eu mostrei, 1:5, se a gente tiver 50 volts aqui no primário, a gente vai multiplicar 50 volts por 5, porque é 1:5. Então, a cada uma volta no primário, a gente vai ter 5 no secundário. Então, a gente vai ter 250 volts. E é basicamente assim que funciona, é pela relação de espiras. Por exemplo, está entrando 100 volts e está saindo 200 volts, a gente pega 100, divide por 200, vai dar 0,5. Então, a gente sabe que a relação de bobina, a entrada é metade do que tem na saída. Então, se a gente tem 10 voltas, por exemplo, e a gente multiplica por 0,5, a gente vai ter 5 voltas no primário. Então, a gente pega os 100 volts e sai 200. Então, a gente sabe que a relação do primário para o secundário é de metade. Então, se aqui tem 1, aqui vai ter 2. Se aqui tem 10... aqui vai ter 20. Também importa a grossura do fio. Se o fio for mais grosso, ele conduz mais eletricidade via campo magnético. E se o fio for mais fino, ele conduz menos eletricidade via campo magnético. Mas se os fios forem da mesma espessura, vai funcionar dessa forma, que é basicamente isso, é pela relação de espiras. Então, quanto mais espiras tiver no primário em relação ao secundário, o secundário vai ser menor a tensão. Se o secundário tiver mais espiras do que o primário, o secundário, a tensão vai ser maior. E é assim que funciona. E é basicamente isso. É bem simples. É só em relação às espiras, em relação de 1:2, 1:5 ou 5:1. No abaixador, é 2:1, por exemplo. Então, o primário sempre vai ter mais do que o secundário. E o transformador elevador vai ser ao contrário. O secundário vai ter mais do que o primário. Então, é assim que funciona. E bom, galera, esse foi o vídeo. Para quem gostou, deixa aquele like, comenta e compartilha. E se for alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou estar respondendo. Então é isso, tamo junto e é nóis.